Muito bom dia, muito bom dia. Que a graça de Deus, do Todo-Poderoso, seja contigo nesse dia. Que a poderosa mão do Senhor direcione os seus passos. Que o Espírito Santo de Deus conduza o seu caminho, os seus negócios. E nós estamos aqui para mais um devocional essa manhã. E a palavra está aqui em Mateus capítulo 9, o texto que nós vamos ler hoje. Mateus capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Não se deita vinho ou não se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, ou seja, fica amargo, né? E os odres estragando-se, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Forte, né, essa palavra? E sabe o que o Senhor ministrou enquanto eu li esse texto ontem, inclusive? O Senhor falou algo muito forte no meu coração, que não tem como você viver algo novo sem abrir mão do velho. E isso é em tudo na vida. Isso é em tudo na vida. Sabe? Eu creio que Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa. Eu falei sobre isso esses dias aqui com alguns amigos. A vontade de Deus é nos abençoar, mas muitas das vezes nós perdemos o time do Espírito por estarmos vivendo muito tempo no passado, remoendo o passado, remoendo aquilo que não faz mais sentido, sabe? Remoendo aquilo que o Senhor trouxe para nós, para servir de lição, para servir de maturidade, para servir de crescimento, e a gente não consegue avançar, não consegue olhar para o que Deus quer derramar. A Bíblia diz assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como você receber o novo de Deus, sem abrir mão de alguma coisa. Não tem como. Quando o Senhor Jesus, ou melhor, quando Deus fala para Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu, Abraão, veja se você consegue contar as estrelas. Olhe para as areias do mar, veja se você consegue contar essas pedrinhas. Assim será a tua geração, assim será a tua descendência. Só que isso envolveu na vida de Abraão uma decisão tremenda. O Senhor mais tarde falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Perceba, tinha vinho novo para ser derramado sobre a vida de Abraão, se é que você consegue me entender essa expressão. O Senhor estava mostrando para ele que tinha vinho novo, tinha algo novo para ser derramado sobre ele, mas era impossível, humanamente falando, se ele não abrisse mão da região, do lugar geográfico onde ele vivia e demais, para viver o novo de Deus. Escute uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus. Para você viver o extraordinário de Deus, você precisa necessariamente entender que tudo aquilo que tem acontecido na sua vida até aqui, o Senhor tem te amadurecido, tem vindo para um propósito, tem vindo com um significado, não é à toa. Então, ao invés de você olhar para trás e você olhar com desprezo, ou com angústia, ou com aflição, sabe? Ou com um coração temeroso sobre o que aconteceu, não era para ter sido, por que aconteceu, sempre questionando, olhe com uma nova percepção, entendendo que existe algo novo de Deus para ser derramado na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, em tudo. Só que isso só é possível quando você entende, ou melhor, quando você abre o coração para compreender que existe um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Que existe um propósito para todas as coisas daqueles que decidem, que creem, que confiam no Senhor, sabe? Porque, como diz a palavra de Deus aqui, nós lemos no texto inicial, não tem como você pegar um vinho novo e deitar sobre um odre velho. Vai dar ruim, vai ficar amargo, A experiência não é a mesma. Então, se você quer ver algo novo da parte de Deus, abra mão do velho, abra mão do passado, sabe? O Senhor está convidando você hoje a ter uma mentalidade correta, uma mentalidade certa. Sabe por que muita gente não recebe vitória? Sabe por que muita gente não alcança vitória naquilo que pede ao Senhor? Porque ainda estão operando uma mentalidade de passado. Ainda estão operando uma mentalidade que não faz mais sentido. O Senhor nos convida para avançar, olhar para frente. Veja, o povo de Israel, que foi levado até o Egito por meio do libertador Moisés, era para passar pouquíssimos dias para chegar na terra prometida. Me foge agora a quantidade de dias, mas era pouquíssimos dias. Mas porque endureceram o coração, eles ficaram 40 anos no deserto. O que era para passar em dias, passaram 40 anos. E você quer saber mais? Um dos textos diz assim, que o povo ficava dizendo: lá no Egito, as panelas de cebola, de carne, era muito melhor quando a gente vivia lá. Gente, Deus tirou esse povo da escravidão. O Senhor recheou esse povo de promessa, mas a mentalidade deles ainda é uma mentalidade de escravo.
Ainda é uma mentalidade, sabe, 100% voltada ao passado. E Deus está dizendo assim, eu tenho algo novo para mostrar para vocês, eu tenho terra prometida que mana leite e mel, e vocês ainda estão operando com essa consciência, vocês ainda estão operando com esse tipo de mentalidade. Escuta aqui uma coisa. O que Deus permitiu que acontecesse na sua vida até aqui foi para te amadurecer, te fortalecer, trazer para você uma nova percepção, trazer para você uma nova visão. Então não viva daquilo que já passou. O convite do Senhor aqui hoje tem vinho novo para ser derramado sobre a sua vida. Tem uma porção nova de azeite para ser derramado na sua vida. O Senhor quer entregar sobre você uma nova porção de sabedoria, uma nova porção de discernimento, uma nova porção de graça, uma nova porção de virtude. Mas você precisa abrir mão daquilo que é velho. Veja, tem coisas em você que o Espírito quer trabalhar, ou melhor, o Espírito quer libertar. E como é que faz para que haja isso? Precisa abrir o coração. Precisa abrir o coração. Sabe? De descer na casa do oleiro e dizer assim, Senhor, eu me entrego, eu confio no Senhor. Tem coisas em mim que eu não consigo trabalhar só. E muitas das vezes nós estamos ali na oração barganhando com o Senhor. Mas nessa manhã eu te convido a fazer uma oração com sinceridade. Uma oração, como disse Davi, um coração contrito e humilhado, o Senhor não desprezará. Hoje, nessa manhã, faça uma oração sincera diante do Senhor, dizendo, Pai, me mostra o que é que o Senhor quer revelar sobre a minha vida, o que é que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, mas muito mais que isso, Pai. Eu quero que o Senhor me liberte daquilo que não faz mais sentido. Eu quero que o Senhor me liberte daquilo que tem sido um atraso para o cumprimento da Tua promessa na minha vida, para o cumprimento da Tua palavra na minha vida. Senhor, eu quero abrir mão daquilo que não faz mais sentido. Eu quero viver o novo do Senhor, o novo da Tua palavra, o novo do céu. Romanos 12 vai dizer que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E renovar a mente é isso. Você precisa pensar como diz a palavra. Porque toda vez que você negociar com sua mente, você sempre vai perder. Sempre vai perder. Porque a nossa mente sempre vai nos sabotar. Sempre vai nos sabotar. Mas quando você decide pensar com a palavra, quando você pensa no que a palavra diz, não no que você acha, você vive uma vida em novidade de vida. Isso é bíblico. Diz que todo aquele que começa a servir ao Senhor, ele vive em novidade de vida. O que é isso? Todo dia algo novo é revelado. Todo dia algo novo é mostrado, sabe? Esse é o convite do Espírito para você. Não tem como descer vinho novo em um odre velho. Então limpe a casa. Limpe a casa para receber o Espírito Santo. Limpe a casa para receber essa visita. Ezequias, humanamente eu não sei como fazer isso. Então faça uma oração sincera. Senhor, tem coisas que eu ainda faço que eu gosto. Senhor, tem vícios que tem me atrapalhado, e dê nome. Toda vez que você for orar, ora de forma específica. Senhor, eu gosto disso. Senhor, isso aqui me dá prazer. Senhor, eu sei que é terrível falar isso diante do Senhor, mas eu faço coisas que me dão vontade de fazer. Mas hoje eu decido colocar elas diante do teu altar, porque eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver o novo da tua palavra. Sabe, queridos, esses dias a minha oração foi, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajude na minha incredulidade, porque por mais que eu tenha recebido palavras proféticas a esse respeito, sobre um assunto específico, mas eu tenho sido incrédulo. Então eu quero nessa manhã orar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor arranque de mim a incredulidade, para que o teu Espírito acrescente a minha fé, fortaleça a minha fé. E eu quero dizer para o Senhor aqui de forma específica, onde está a minha incredulidade? Eu estou com dificuldade de crer nisso, de crer nisso, de crer nisso, mas nessa manhã eu decido orar a tua palavra, porque está escrito, e tudo aquilo que pedires em oração crendo, recebereis. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra, e eu começo agora a orar a palavra. Isso é uma mentalidade do Espírito. O Senhor nos convida a estar nessa posição, nesse lugar. Apesar da nossa carne nos puxar para trás, nos puxar para outro lugar, o Espírito nos convida a orar a palavra. Seja sincero diante do Senhor. Seja sincera diante do Senhor. Quebrante o seu espírito diante do Senhor. E confesse coisas que não faz mais sentido você carregar para onde Deus quer te levar. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A minha oração nessa manhã, vá fechando seus olhos aí, receba isso em nome de Jesus. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te dê uma nova visão. Aleluia. É que o Senhor abra os teus olhos espirituais. É que o Senhor te dê um colírio espiritual para que você tenha clareza daquilo que Deus já tem mostrado para você, ou melhor, daquilo que Deus tem revelado sobre a sua vida, daquilo que Deus quer fazer na sua família, daquilo que Deus quer fazer nos seus negócios, daquilo que Deus quer fazer primeiro em você e depois através de você,
para que o Espírito Santo te conduza no caminho da palavra, no caminho das escrituras, no caminho daquilo que o Senhor tem plantado e tem arquitetado para a sua vida. Eu oro nessa manhã para que o Senhor te dê uma nova visão, para que o Senhor te dê uma nova percepção e o Senhor te cure de tudo aquilo que ainda traz dor, de tudo aquilo que te leva para um passado que não faz mais sentido. Eu oro nessa manhã para que o Senhor te liberte, para que o Senhor te dê clareza que tudo aquilo que Ele tem prometido à sua vida permanece de pé, para que você viva a totalidade da promessa de Deus e não uma parte, não uma banda, mas a totalidade daquilo que Deus tem mostrado e revelado na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba hoje uma nova visão, receba hoje uma nova percepção do Espírito e uma porção nova de sabedoria para que você viva o novo de Deus, a nova porção de azeite do Espírito Santo, a nova porção de vinho novo para o Senhor, porque vinho novo traz alegria. Vinho novo traz unidade, traz comunhão, sabe? E existe algo, a mensagem que você carrega tem poder de curar, tem poder de transformar a vida, mas você precisa entender que o novo de Deus só vai ser derramado quando nós abrimos a mão do velho. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus negócios, nos vemos amanhã.